Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma aulinha no regime remoto. Estamos aqui hoje dando continuidade à sociedade simples, beleza pessoal? Hoje nós vamos tratar da deliberação e administração em uma sociedade simples, tá? Então, nós já estamos estudando a sociedade simples aí há algumas aulas, né? A sociedade simples é aquela sociedade que, regra geral, né, ela não exerce atividade de empresário, porém, suas normas são utilizadas de forma subsidiária pelas sociedades empresárias, tá, turma? Então, é muito comum, diante de casos concretos envolvendo o direito societário, sociedades, inclusive empresárias, a gente buscar normas no capítulo da sociedade simples, tá? Tem muita coisa, por exemplo, envolvendo sociedade limitada, que é uma sociedade empresária, que a gente vai utilizar regras da sociedade simples. A sociedade simples tem esse caráter de normas aí subsidiárias, tá? Em relação às sociedades empresárias. Então, muita atenção para isso. É daí a grande importância, né, do estudo da sociedade simples no direito societário, tá? Beleza? No semestre que vem, no Empresarial 2, vocês vão estudar especificamente Sociedade Limitada e SA, tá? E aí lá vocês vão ver, especificamente em Sociedade Limitada, como a gente usa as normas da sociedade simples, tá, turma? Beleza? Então a gente já vem estudando a sociedade simples aí, né? Algumas aulas. Hoje a gente analisa deliberação e administração, beleza? Todo mundo aí com o nosso PDF já aberto, beleza? Ele já está postado aí para vocês no SGA e no Canvas. Então, turma, o que nós temos aqui? Logo de cara, eu coloquei para vocês aí no PDF a foto do Murilo Ferreira, tá? O Murilo Ferreira, ele é ex-CEO, ex-administrador da Vale, tá? Da mineradora, né? Da nossa mineradora aqui. Foi considerado o executivo mais bem pago do Brasil em 2017, tendo recebido aí uma remuneração em torno de 60 milhões de reais no ano, tá, turma? Então vejam, por que eu coloquei a foto desse executivo? Hoje o que a gente vai tratar é da deliberação, ou seja, como os sócios tomam as decisões na sociedade, regra que vai se aplicar para qualquer tipo de sociedade, beleza? A ideia geral, mesmo as empresárias. E a gente vai estudar também a figura do administrador, tá, turma? Ou seja, a sociedade é uma pessoa jurídica, né? Essa pessoa jurídica, ela tem que ser administrada, ela tem que ser gerida por uma pessoa natural, por uma pessoa física, tá? Que é a figura do administrador, né? O administrador, ele é o representante legal da empresa, beleza? É o representante legal daquela sociedade, seja simples, seja empresária. Eu peguei aqui o Murilo, que foi o administrador da Vale, né? Ele deixou o cargo aí já há algum tempo, tá? Para vocês terem um exemplo aí de um CEO, né? A figura do administrador na linguagem do mercado, tá, turma? A gente chama de CEO. CEO, que são essas três letras aí, ó, CEO, é uma abreviação de uma expressão da língua inglesa que significa Chief Executive Officer, beleza? Chief Executive Officer significa o principal executivo de uma companhia, é o administrador da companhia, tá?
pode ser chamado de presidente, pode ser chamado de diretor, beleza? Aqui na linguagem técnica do direito empresarial, a gente chama esse indivíduo de administrador da sociedade, tá? No mercado, a gente vai conhecer ele como CEO, beleza? Ou como presidente, ou como diretor, beleza? Coloquei o Murilo é um grande executivo, né? Ele já passou aí pela administração da Vale, ele já foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras, na época do governo Michel Temer. Então, é um administrador de empresas muito conceituado no mercado, tá? E foi considerado o mais bem pago aí para vocês verem como esses profissionais, né, que ocupam esses cargos de gestão em grandes sociedades empresárias, como eles são bem remunerados, né, turma? São cargos aí que exigem uma expertise, né, uma competência, né, já testada, né, já comprovada, né? Então, são cargos muito bem remunerados, né? O cargo de administrador de grandes sociedades empresárias, né? Nós temos, por exemplo, um outro administrador conhecido também, que hoje é o secretário, né, de governo do João Dória em São Paulo, que é o Henrique Meirelles, né? Foi até candidato a presidente, disputou lá com o Bolsonaro, com o resto da turma, né? Também é um executivo, né, de sucesso aí, que já passou pelo comando de várias empresas, né? E é extremamente cobiçado pelo mercado, né? Enfim, essa que é a ideia, tá, turma, desses administradores. E é o que a gente vai estudar hoje, porque as regras de administração de sociedade previstas para a sociedade simples vão se aplicar para as sociedades empresárias também, beleza, pessoal? Por isso que eu coloquei o Murilo aí, para vocês já terem um visual aí desses profissionais que administram grandes sociedades empresárias, né, e, portanto, são extremamente cobiçados pelo mercado, beleza? Aí é o seguinte, turma, nós vamos começar aí no nosso PDF estudando as deliberações sociais, tá? Como ocorrem as deliberações em uma sociedade. Então, muita atenção aqui, porque do que a gente está falando? Eu não posso confundir a figura do administrador com a figura dos sócios deliberando sobre questões de interesse da sociedade, tá? Aqui logo de cara, eu já vou destacar para vocês que uma sociedade, ela tem uma estrutura dividida, tá, em 3 órgãos, basicamente. Quais são esses 3 órgãos? Esses 3 órgãos, eles são a administração, a Assembleia e o Conselho Fiscal, tá? Nem todas as sociedades vão ter essa estrutura tripartida, tá? Mas essa é a estrutura básica em uma sociedade, tá? Mais comum em sociedades empresárias do que em sociedades simples. Aqui na sociedade simples, nós vamos ter a divisão entre a administração e a assembleia, tá? A administração é a figura do diretor, do presidente, né, do representante legal, a pessoa que está à frente da empresa, né, conduzindo os negócios sociais. A assembleia, turma, são os sócios, tá? Os sócios, eles deliberam em assembleia ou reunião, tá, sobre quaisquer questões de interesse da sociedade. Então, se, por exemplo, surgiu uma oportunidade de negócio, tá, e a sociedade quer adquirir outra sociedade que é a sua concorrente, né? Às vezes a sociedade ela tem um concorrente que está passando por dificuldade econômico-financeira e aí a empresa está barata. Então essa sociedade pode ter interesse em ir lá e incorporar o concorrente.
Quem vai decidir se essa incorporação vai acontecer são os sócios em assembleia, tá? Eles vão aprovar a compra do concorrente e aí vão dar a ordem para o administrador, essa pessoa física, essa pessoa natural, dar sequência no negócio, beleza? O administrador é meramente o representante legal, tá? Os sócios em assembleia é que decidem quais as diretrizes que os administradores ou o administrador, pode ter um ou vários, vão seguir, beleza? É essa que é a ideia, a gente não pode confundir essas duas coisas. A gente costuma dizer o seguinte, a divisão tripartida, né? A divisão estrutural de uma sociedade em 3 partes, ela costuma se equivaler aos poderes do Estado, né? Lá no Estado eu tenho o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Aqui na sociedade é mais ou menos a mesma ideia. Então a administração, o órgão administração, porque isso é um órgão social, tá? O órgão administração, na figura do administrador, ele seria o poder executivo, tá? Os sócios em assembleia, né, o órgão assembleia, seria o poder legislativo. Por quê? Porque os sócios são os donos da sociedade. Então, eles que decidem quais são as diretrizes que serão executadas pelos administradores, tá? Então, a assembleia seria esse órgão equivalente ao poder legislativo. E nós ainda temos um terceiro órgão que é mais comum nas sociedades empresárias, que é o Conselho Fiscal. Vocês vão estudar ele semestre que vem, Empresarial 2. O Conselho Fiscal, ele é um órgão destinado a fiscalizar os negócios sociais, fiscalizar a sociedade como um todo e principalmente os administradores, tá? Os sócios decidem pela criação desse conselho fiscal para fiscalizar a administração, bem como os negócios sociais de forma geral, tá? O conselho fiscal seria o poder judiciário, tá? Então é comum a gente fazer essa divisão para a gente ter a visão do todo, da estrutura organizacional de uma sociedade. Beleza, turma? Então, aqui nós vamos começar o estudo no artigo 1010 das deliberações sociais, tá, turma? Ou seja, da Assembleia. Como a Assembleia ela delibera e aprova ali determinadas matérias de interesse da sociedade. Essa é a primeira ideia. Vamos lembrar e fixar na cabeça que os sócios são os donos da sociedade e as decisões são tomadas de forma colegiada, beleza? Ou seja, tá todo mundo votando ali para aprovar determinada matéria, a incorporação, a fusão com outra sociedade, as contas que o administrador está apresentando, beleza? Planos de negócios, né? Vai expandir para outra região, vamos fazer investimentos em um novo produto. Tudo isso é decisão dos sócios em assembleia, tá? E aqui no 1010 a gente vai ter como ocorrem essas deliberações, beleza? Ou seja, como os sócios tomam essas decisões. Então, logo de cara, o 1010 vai falar assim, ó, o caput, todo mundo aí com o PDF aberto, artigo 1010, o primeiro dispositivo aí do nosso PDF. Quando por lei ou pelo contrato social competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Então, turma, prestem atenção aqui, ó. O que a gente tem aqui que é importante vocês já destacarem, tá? Logo de cara. Em toda e qualquer sociedade, essa regra vale para qualquer sociedade, tá? As deliberações dos sócios, elas são tomadas por maioria de cotas, tá? Ou de ações, se a gente tiver numa SA.
Então, o que significa isso? Prestem atenção. As decisões, regra geral, elas não são tomadas por cabeça, né? Não é cada sócio vale um voto, tá? É cada cota vale um voto ou cada ação vale um voto, tá? Essa é a regra geral. Então vejam, em alguns casos a votação vai ser por cabeça, tá? Mas essa não é a regra geral, essa é a exceção, beleza? A regra geral que está aqui no artigo 1010 caput, as votações se dão por maioria de cotas ou de ações se for SA. Então, pode ser o quê? Pode ser que um sócio ele decida na assembleia. Por quê? Porque ele vai ser o sócio majoritário, ele vai ter a maioria das cotas, tá? Então pode ser que a decisão dele é que vá prevalecer no final, porque ele tem a maioria das cotas, então ele tem a maioria dos votos, beleza, turma? É por isso que a gente diz que o sócio é o majoritário, é o sócio controlador. Por quê? Porque ele concentra a maioria das cotas em suas mãos, ele é o dono da maioria das cotas, tá? Então, uma pessoa pode decidir na Assembleia, beleza? Então lembrem-se disso. Regra geral, votação de qualquer matéria em uma Assembleia de Sócios não é por cabeça, é por maioria de cotas ou ações. Tranquilo? O parágrafo 1º vai falar assim, ó. Para a formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes a mais de metade do capital. Então, percebam que a votação é por maioria de cotas, não é por cabeça. Essa é a regra geral. Então, o que ele está falando aqui no parágrafo 1º? Ó, para a formação da maioria absoluta, ou seja, a aprovação de uma deliberação que exija maioria absoluta, são necessários votos correspondentes a mais da metade do capital. Eu vou pegar isso aqui, eu já expliquei para vocês. O capital social, ele é sempre dividido em cotas, ou ações se for SA, mas vamos esquecer SA agora. O capital vai ser dividido em cotas. Os sócios que quiserem ingressar na sociedade vão adquirir essas cotas, beleza? Vão pagar por essas cotas, consequentemente vão transferir dinheiro para a sociedade, beleza? Então esse que é o ponto. Para eu definir a chamada maioria absoluta em uma deliberação social, eu vou ter que ter a aprovação de sócios correspondendo aí, ou seja, somando suas cotas a mais da metade do capital, beleza? Então, quando eu digo maioria absoluta, eu vou pegar o valor do capital. Qual que é o capital? É R$1 milhão. Então ele está dividido em 1 milhão de cotas, né? Eu posso... Estou fazendo uma conta simples aqui. Eu estou pegando cada cota e atribuindo o valor de R$1. Se eu tenho R$1 milhão, eu tenho 1 milhão de cotas, né? Então, para eu ter o quórum aqui para aprovar uma deliberação de maioria absoluta, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter mais de 500 mil cotas votando a favor daquela deliberação, beleza? Isso é o que a gente chama de maioria absoluta, que é o contrário de maioria simples, tá? Quando vocês ouvirem a expressão assim, exige-se o quórum de maioria simples, aí é mais da metade dos presentes, tá? De quem estiver presente à Assembleia. Mas não precisem se preocupar com isso agora, mais para frente que a gente vai analisar quórum de deliberação, tá? Agora aqui o que o 1010 está fazendo no parágrafo 1º é só explicando o que se entende por maioria absoluta na hora de aprovar uma deliberação. Aí eu vou pegar mais da metade das cotas, tendo em vista o capital social, beleza? Então, o capital social, qual que é o valor dele, em quantas cotas ele está dividido,
Então, para eu ter a maioria absoluta, tem que representar aí a votação mais da metade desse capital. Todo mundo com essa ideia na cabeça de que uma votação, regra geral em sociedade, cada cota vale um voto. Não é por cabeça, tá? Cada cota vale um voto. Aí o parágrafo segundo, turma, ele vai definir para a gente a regrinha de desempate. Se ocorrer empate na deliberação, os votos estão votando ali, os sócios estão votando ali por maioria de cotas, tá? Então, às vezes, vai ocorrer um empate. Às vezes, as cotas elas estão extremamente distribuídas, né? Não tem a figura de um sócio majoritário, tá? O João tem 10, a Maria tem 10, o Carlos tem 10. Todo mundo está com uma participação ali, ó, mais ou menos idêntica na sociedade, tá? Então não tem a figura do majoritário, pode gerar um empate na deliberação, tá? E o parágrafo segundo vai dizer como é que a gente resolve esse empate. Então vamos ler. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate, e se este persistir, decidirá o juiz. O que é isso aqui, turma? Presta atenção. O que está falando aqui? Está falando o seguinte, ó. Se der empate na decisão por maioria de cotas, aí nós vamos ter uma segunda deliberação, tá? Nós vamos ter uma segunda deliberação, e aí nessa segunda deliberação a votação vai ser por maioria de sócios. Aí vai ser por cabeça, tá bom? Se ainda assim permanecer o empate, aí quem vai decidir é o juiz. Aí é poder judiciário, tá? Então, é muito importante vocês visualizarem isso. A gente tem um sistema de deliberação cuja regra geral é a votação por maioria de cotas, beleza? Cada cota vale um voto. Essa é a primeira forma de deliberação. Se acontecer o empate, então percebam, é exceção à regra. Se nessa primeira forma de deliberação, por maioria de cotas, aconteceu o empate, aí a gente vai para a votação por cabeça. Aí cada sócio vai valer um voto, tá? Cada sócio vai ter direito a um voto. Se ainda assim permanecer o empate na assembleia ou na reunião, aí quem vai resolver é o juiz, tá? É o poder judiciário. Ou, todo mundo vai destacar aí no parágrafo segundo, ou também podemos ter decisão por tribunal arbitral, tá? Por arbitragem, turma. Aqui no campo do direito societário, vocês já têm que saber isso logo de cara, tá? É muito comum as arbitragens societárias, beleza? Ou seja, câmaras de arbitragem, eu imagino que vocês já estudaram isso em teoria geral do processo, né? Aqueles métodos alternativos de resolução de controvérsias. Aqui no direito societário, eles são muito utilizados, tá? Eles são muito utilizados, principalmente a arbitragem. Grandes sociedades empresárias resolvem suas contendas societárias, né? Os conflitos entre sócios via arbitragem, tá, turma? Poder judiciário é moroso, é lento, né? Vai de encontro aí à dinamicidade que se exige das relações empresariais, né? Dos negócios, tá? Então, grandes sociedades empresárias que têm condição ali de bancar um procedimento arbitral, né, vão resolver suas controvérsias via arbitragem, tá, turma? Então, nessa terceira forma de deliberação, né, em razão do empate na votação, tanto por maioria de cotas quanto por cabeça, aí os sócios vão poder recorrer ao Poder Judiciário ou, em se tratando de sociedades de grande porte, né, a métodos alternativos de solução de controvérsias, do qual é muito comum a arbitragem. Aqui no nosso PDF, mais embaixo aí, ó,
eu coloquei para vocês um exemplo de tribunal arbitral, todo mundo baixa aí, depois da doutrina aí, ó, coloquei para vocês aqui uma fotinha da Camarb. A Camarb fica aqui em Belo Horizonte, a sede, tá? É a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil, tá, turma? Olha que sala bonita de reunião aí, ó. Eu já participei de reunião nessa sala aí, beleza? Já dei uma palestrinha aqui na Camarb, certa vez. Tem até uma fotinha lá no meu Instagram. A Camarb é uma grande câmara arbitral, beleza? Que existe aqui em BH, tá? A sede está aqui em BH. E ela vai prestar o serviço, né, de mediação e de arbitragem para sociedades empresárias, beleza? Tanto em conflito societário, quanto em conflitos, né, envolvendo aí pedidos de indenização, responsabilidade civil contratual, beleza? A Camarb tem esse papel aí, né, de ser um tribunal arbitral, de prestar esse serviço aos empresários no nosso país, tá, turma? Coloquei a fotinha para vocês lá da sala de reunião da Camarb. A sede fica ali na Avenida do Contorno, tá? Contorno com Carangola, beleza? Ali no bairro Funcionários, né? Savassi ali, tá? Prédio bonito lá, todo espelhado. Beleza, turma? Então, é gravar isso na cabeça, ó. Regra geral, as deliberações são tomadas por maioria de cotas. Deu empate? Aí a gente vai ter uma segunda deliberação, que vai ser agora por maioria de sócios. Cada sócio vai valer um voto. Continuou o empate? Aí a gente vai ter que recorrer ou ao Poder Judiciário, ou aos tribunais arbitrais, ou então outras modalidades alternativas de resolução de controvérsia, como por exemplo a mediação. Beleza? Tranquilo isso aqui, pessoal? Então, ótimo. O parágrafo 3º, por sua vez, vai definir a regrinha de responsabilidade civil. Vai dizer que responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove graças a seu voto. Beleza? Ou seja, o que está falando aqui? Está falando do sócio, né, turma, que age, né, contrariamente ao interesse da sociedade, né? O sócio, ele não pode violar o bem comum da sociedade, né? Ou seja, o que a sociedade busque, tá? Então, se ele tem alguma operação, o interesse contrário ao da sociedade, ele quer ali se beneficiar, beleza? Então ele vai responder por perdas e danos caso essa deliberação seja aprovada graças ao seu voto. É uma regrinha muito voltada para o sócio majoritário, né? Aquele sócio majoritário, o controlador, ele possui a maioria, né, das cotas, beleza? E aí ele usa esse poder, né, para agir em seu benefício próprio, tá, turma? Ele usa esse poder para agir em benefício próprio, né? E não em benefício da sociedade, tá? Nesse caso, obviamente, ele vai correr aqui em responsabilidade civil contratual, já que o contrato social é um contrato plurilateral, não é mesmo? E aí a violação desse contrato gera a responsabilidade civil contratual, beleza? Que a gente vai encontrar lá no artigo 389 do Código Civil Brasileiro. Beleza, turma? Tranquilo? Então, essas são as regrinhas de deliberação, que é importante todo mundo fixar. Por quê? Porque essas regras, turma, se aplicam também às sociedades empresárias, tá? Semestre que vem vocês vão estudar isso aí muito, né? No Empresarial 2, ao analisarem sociedade limitada e sociedade anônima, né? Que são as sociedades empresárias por excelência, tá? Beleza? Coloquei para vocês uma doutrina, beleza? Uma doutrinazinha para vocês visualizarem aí, né, a interpretação do dispositivo.
E aí, turma, a gente chega no administrador, tá? Então, as regras de deliberação estão no 1010. No 1011, a gente já começa a trabalhar a figura do administrador. Logo de cara, né, recapitulando, administrador é o representante legal, é o gestor da sociedade. Ele pode ser sócio, pode não ser sócio, beleza? Ele pode ser um sócio da sociedade, que foi escolhido ali entre os sócios para ser o representante legal, ou então ele pode ser um profissional do mercado, formado em administração de empresas, tá? Ele vai ser contratado pela sociedade para exercer aquele cargo. É o caso do Murilo Ferreira ali em cima, ali no, que eu coloquei para vocês, aí no caso da Vale, né? A Vale contratou o Murilo no mercado, beleza? E colocou ele lá para fazer a gestão da sociedade. Então aqui no 1011 a gente vai ter algumas regrinhas, iniciando aí pelos deveres do administrador, tá, turma? Ou seja, as obrigações, né, que o administrador tem para com a sociedade. Então vamos lá, o artigo 1011 vai falar assim, ó: o administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Então vejam aí, turma, nós já temos logo de cara, né, uma regrinha que define aí deveres do administrador. O administrador, para com a sociedade, ele tem que ser diligente, tá? Ele tem que ser cuidadoso, ele tem que agir com probidade, beleza? Né? E, portanto, administrar os negócios sociais da mesma forma que ele administraria os próprios negócios, né? Pressupõe que ninguém é leviano com os próprios negócios, né? Então, o 1011 vai definir essa expressão aí, né? Administrar a sociedade como se administra os seus próprios negócios. É a diligência, tá, turma? É se empenhar no exercício dessa função de administrador. É se dedicar a ela e evitar aí que a sociedade sofra algum prejuízo, que os sócios, né, sofram prejuízos, tá, turma? E o administrador que violar esses deveres, se o administrador agir de forma leviana, negligente e causar um prejuízo à sociedade, ele vai responder perante os sócios. Nós vamos estudar isso mais para frente. A responsabilidade do administrador está lá no artigo 1016. O que significa isso? O administrador ele responde por atos de culpa ou dolo no exercício dessa função. Tá, turma? Então, se ele age com culpa ou com dolo e causa um prejuízo à sociedade, ele vai responder por esses atos, tá? Ele vai responder por esses atos, perdas e danos, beleza? Os sócios vão demandá-lo judicialmente, cobrando perdas e danos, beleza, turma? Então, muita atenção para isso. O administrador tem deveres, beleza? Ele deve agir com diligência, com cuidado, né? Ele tem que se empenhar no exercício dessa função, de modo a fazer com que a sociedade alcance o seu objeto, beleza? Lá no semestre que vem, só para adiantar para vocês aqui, lá no semestre que vem, na sociedade anônima, esses deveres do administrador eles são bem mais elaborados, tá? Nós vamos estudar isso, né? Quem for estudar comigo, né? Lá no Empresarial 2, né? Vocês vão estudar muito isso, tá? Os deveres do administrador, uma SA, que vão envolver diversos deveres, como o dever de informação, dever de sigilo, tá? Que vão se aplicar aqui também, depois quando vocês estiverem estudando sociedade empresária, vocês vão desenvolver mais esse assunto. Parágrafo 1º, turma. Aqui no parágrafo 1º nós temos uma regrinha de impedimento legal, tá? Ou seja,
determinadas pessoas não podem ser nomeadas para cargo de administração em sociedade. Então ele vai falar assim, ó, não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Então vejam, turma, esse dispositivo, percebam que ele vai envolver pessoas condenadas por crime, normalmente contra a ordem econômica, contra o sistema financeiro, beleza? Esse crime aí, ó, de peita ou suborno, por exemplo, é a chamada corrupção ativa, corrupção passiva, tá? Tem essa expressão de peita ou suborno, mas é o crime de corrupção, ativa ou passiva. Ou seja, são tipos penais totalmente incompatíveis com a figura de um gestor, de um representante legal de uma pessoa jurídica, né? Daí a razão de ser dessa regra, né? Como eu vou colocar na gestão de uma sociedade empresária uma pessoa que já foi condenada por corrupção ativa, né? Que já foi condenada por crime falimentar, né? Ou seja, né, já foi administrador de uma sociedade, praticou algum crime ali durante o processo de falência, né? Não faz sentido. Né? Então o parágrafo 1º ele vai definir essas pessoas condenadas por crimes, né, que estão relacionados aí ao desenvolvimento de uma atividade econômica, tá? Beleza? E aí a gente tem que lembrar lá daquelas nossas aulas de capacidade do empresário, que a gente já estudou, né? Vamos lembrar lá do artigo 972, né, e seguintes ali do Código Civil, né? Ou seja, podem exercer atividade empresário, né, os plenamente capazes e aqueles que não forem legalmente impedidos. O impedimento legal é o impedimento que decorre de lei, né? A lei vai definir que a pessoa não pode ser empresário. Aí lá atrás, a gente ainda estava tendo aula presencial, a gente viu lá uma série de pessoas que não podem ser empresário ou administrador de sociedade empresária, tá? A gente viu lá magistrados, né? Membros do Ministério Público, né? Essa parte inicial do parágrafo 1º aí está se referindo a essas pessoas, tá? Militares na ativa, né? Membros dos poderes executivos, estadual, né? Federal, municipal, são essas figuras que ele faz referência aí nas pessoas impedidas por lei especial. Vamos lembrar lá das aulinhas de capacidade do empresário, artigo 972 do Código Civil, tá? E aí, essas figuras aí condenadas por crime, né, que não faz o menor sentido você ter lá à frente de uma empresa, de uma sociedade empresária, como administrador, uma pessoa condenada, por exemplo, por crime contra a economia popular, né, contra o sistema financeiro nacional, né, crime de peculato, né, não faz o menor sentido, né? Beleza, turma? Então essa é a razão de ser. O parágrafo 2º vai definir que aplicam-se a atividade dos administradores no que couber as disposições concernentes ao mandato, beleza? O administrador ele nada mais é que um mandatário da sociedade, né? O contrato de mandato, turma, é o contrato, vocês ainda vão estudar mandato em direito civil, tá? Esse contrato vocês estudam em Civil 3, Direito Civil 3, quando vocês estudarem os contratos em espécie. O contrato de mandato é o contrato de representação, né? O instrumento do mandato é a procuração, né? Quando vocês passam procuração para uma pessoa representá-los, né? Seja na esfera judicial ou na esfera extrajudicial, perante uma repartição pública, etc., vocês estão celebrando um contrato de mandato, né? Quando vocês contratam um advogado para defender vocês em juízo, vocês estão celebrando um contrato de mandato, beleza?
Ou seja, vocês estão outorgando poderes a um terceiro para representá-los em juízo ou fora do juízo, beleza? Essa que é a ideia do contrato de mandato. O administrador, ele não é, nada mais é que um mandatário, né? Beleza? O mandante é quem outorga a procuração, o mandatário é quem recebe os poderes. Então, a sociedade, quando ela nomeia o administrador, ela está outorgando poderes a esse administrador de representação da sociedade. Beleza? Tranquilo? Isso que é o mandato. O instrumento do mandato é a procuração. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Então, aplica-se aos administradores as normas do contrato de mandato, né, que estão aí no Código Civil Brasileiro, tá? Vocês vão estudar lá no Civil 3. Coloquei aqui para vocês uma doutrinazinha, né, destrinchando aí o artigo 1011, para todo mundo tem que ler esses trechos de doutrina, tá, turma? Importante aí para consolidar o conteúdo. Aí a gente chega aqui no 1012, na nomeação do administrador. O que a gente tem que saber aqui sobre nomeação do administrador, turma? O 1012 vai falar assim, ó, presta atenção. O administrador, nomeado por instrumento em separado, deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade e pelos atos que praticar antes de requerer a averbação, responde pessoal e solidariamente com a sociedade. O que é isso aqui, turma? Muito simples. Prestem atenção. Um administrador ou administradores, tá? Logo de cara todo mundo registra isso aí. Eu posso ter um ou mais administradores, beleza? Numa sociedade. Então vejam, o administrador, ele pode ser escolhido pelos sócios na constituição da sociedade, tá? E aí ele já vai ser nomeado no contrato social, beleza? Vamos imaginar que a gente está constituindo uma sociedade aqui, né? Estamos em reunião aqui, os sócios, beleza? Aí a gente define, eu acho que o Rodrigo tem que ser o administrador, o Rodrigo tem experiência aí com direito empresarial, né? Eu acho que ele é o mais indicado, né? E aí, no contrato já vai me colocar como administrador da sociedade, como representante legal. Então eu sou sócio e também sou administrador, beleza? Eu participo dos lucros e dos prejuízos, obviamente, como sócio, e eu também trabalho para a sociedade. O administrador, ele presta serviço para a sociedade, então ele tem que ser remunerado pela sociedade. Ele vai receber o que a gente chama de prolabore, tá? Então aqui, ó, eu estou sendo nomeado no contrato. Agora, pode acontecer do administrador ser nomeado por instrumento em separado, que é o que o artigo 1012 está falando aí, ó. Ou seja, ao invés da gente nomear o administrador no ato de constituição da sociedade, onde ele já vai no contrato, a gente vai nomear ele posteriormente, beleza? Posteriormente, a gente vai decidir, ó, a gente precisa de um administrador, um profissional, vamos captar esse cara no mercado aí. Aí, a nomeação desse administrador futuramente não vai se dar no contrato, né? A sociedade já foi constituída, então vai ser por ato separado, instrumento em separado. Aí nós vamos fazer uma assembleia de sócios, vamos deliberar sobre quem será o administrador, né? Então pode ter uma disputa, pode ter um bloco de sócios que quer nomear fulano de tal, outro bloco de sócios que quer nomear o Beltrano de tal, e aí os sócios vão votar. Quem tiver mais voto ganha a eleição para administrador. Lembrando como se fazem as deliberações do artigo 1010. Regra geral, maioria de cotas, beleza? Aí uma vez escolhido esse administrador na Assembleia, aí a gente vai formalizar essa nomeação
em um instrumento separado, na ata da Assembleia, tá? Essa ata da Assembleia vai ter que ser encaminhada a registro, que é o que a gente chama de averbação, tá aí no 1012, beleza? Se for sociedade simples, vamos encaminhar para averbação aonde? Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Se for sociedade empresária, que a regra se aplica igual, vamos encaminhar essa ata com a nomeação do administrador para a junta comercial, tá bom, turma? Beleza? Muito simples, né? Não tem mistérios aqui, beleza? Ou o administrador vai nomeado no contrato, ou ele vai nomeado em ato separado, posteriormente, que é a ata da Assembleia, essa ata encaminhada para averbação na junta comercial, beleza? Ou no cartório, se for sociedade simples. Essa regra se aplica aos dois tipos de sociedade, beleza? Enquanto, aí a parte final aqui do 1012 é importante, né? Enquanto esse administrador que foi nomeado, ele não providenciar a verbação, né, desse instrumento em separado no cartório ou na junta, ele vai responder pessoal e solidariamente com a sociedade, tá, turma? Então, qualquer ato que ele praticar ali, ó, ele ainda não informou a junta comercial ou o cartório de que ele é o administrador, mas está ali trabalhando já, beleza? Está ali realizando atos em nome da sociedade. Então, qualquer prejuízo que advir desses atos para terceiros, né, esses terceiros poderão responsabilizar tanto a sociedade quanto o administrador. Então, o administrador responde pessoal e solidariamente com a sociedade, enquanto ele não fizer a averbação do instrumento em separado, da ata da Assembleia que o nomeou. Beleza? Importantíssimo. Destaquei aqui para vocês uma doutrina, beleza? Explicando essa dinâmica do 1012. E aí a gente chega aqui no exercício das atribuições de administrador, no artigo 1013, turma. Então, o que nós temos aqui? O 1013 vai falar assim, ó, a administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Ponto. Vamos analisar essa regra aqui, que é uma regrinha básica, que é importantíssimo vocês todos saberem. Presta atenção. Se acontecer de uma sociedade não nomear o administrador, né, então eu tenho um contrato social onde não se indica quem é o administrador, e eu também não tenho um ato separado nomeando esse administrador. Então, qual que é a regra, pessoal? Muita atenção. Todos os sócios são considerados administradores, beleza? Todos os sócios podem exercer atos de administração. O administrador, o gestor da sociedade, é ele que contrata funcionário, é ele que demite funcionário, é ele que adquire insumos para a sociedade poder desenvolver o seu objeto, é ele que faz um contrato de locação de um ponto comercial, é ele que faz o contrato de locação da frota de veículos, é ele que faz o arrendamento de um estabelecimento empresarial. Ele é quem assina pela sociedade, ele é quem gere a sociedade, beleza? Então vejam, se eu sou sócio, mas não sou administrador, eu não posso usar o nome empresarial, eu não posso usar a firma ou a denominação da sociedade e contrair obrigações em nome da sociedade, beleza? Essa atribuição é específica do administrador. Tá claro isso aqui, pessoal? Então vejam, se eu estou diante de uma sociedade, vocês futuramente aí, juízes, tá? Vocês estão ali diante de um caso concreto envolvendo uma sociedade. Vocês leram o contrato, não encontraram quem é o administrador. Vocês buscaram na junta comercial ato separado,
Com a nomeação de administrador também não há indicação. Então, nesse caso, quem é o administrador? Todos os sócios. Tá claro isso aqui? Todos os sócios são considerados administradores. É o que o 1013 Caput está explicando para a gente aí. Tranquilo isso aqui, turma? Muita atenção, porque isso é importante, tá? Isso é muito importante. Beleza? Na prática, isso vai ter muita relevância, né, futuramente, quando vocês estiverem aí, né, trabalhando como juízes aí, em execuções fiscais, tá? A fazenda pública cobrando tributo da sociedade empresária que ela está devendo e não tem administrador designado. Então vocês têm que estender a responsabilidade para todos os sócios pelo recolhimento do tributo, porque todos os sócios passam a ser considerados administradores, se não houve designação formal, beleza? O parágrafo 1º vai dizer: se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar a operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios por maioria de votos. O que é isso? Presta atenção. Se eu tenho mais de um administrador, então vamos supor que eu tenha 2 administradores, o contrato social, ele pode, e isso é o mais comum de ocorrer, tá, turma? Definir que os administradores, eles somente podem agir conjuntamente. Conjuntamente. O que significa isso? Vai ter a contratação de um serviço para a sociedade? Beleza, então os 2 administradores têm que assinar o contrato, beleza? Isso é o quê? Atuação conjunta. Mas pode ser que o contrato preveja que esses administradores podem agir separadamente. Surgiu a contratação de um serviço, vai ser válido a assinatura no contrato de apenas um administrador. Isso pode acontecer também, tá? E aí o que o parágrafo 1º está dizendo para a gente? Ele está dizendo o seguinte: se é o caso dos administradores agirem separadamente, um pode impugnar a operação do outro. Pode vir um administrador e falar assim: não, eu não concordo com a assinatura desse contrato que você está querendo, não. Beleza? Isso não é comum de se ver, tá? Em contratos sociais. O mais comum, quando tem mais de um administrador, é exigir a assinatura de todos, né? Então vejam, quando ocorre esse tipo de impugnação de um sócio, de um administrador perante outro administrador, quem vai decidir no final são os sócios, beleza? Os próprios sócios vão decidir essa questão. Tranquilo aí, turma? É essa que é a ideia, tá? Vão decidir por maioria de votos. É o que o parágrafo 1º está definindo aí, beleza? E aí a gente já sabe como é que se dá as deliberações, artigo 1010. Parágrafo 2º. Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Então o que é isso aqui, pessoal? Muito simples, tá? Nós estamos diante de uma regrinha, né, de responsabilidade do administrador, tá, que vai realizar operações, né, em desacordo com a vontade da maioria. Lembra que eu falei para vocês que o administrador é o poder executivo, né? Ele executa o que foi decidido pelo poder legislativo. O poder legislativo são sócios em assembleia, reunidos, votando, né, e aprovando matérias que vão ser executadas pelo administrador. Então é óbvio que se eu tenho um administrador, né, que passa a agir violando o que foi decidido pela Assembleia, ele vai responder por perdas e danos. É óbvio, tá? Beleza? Ele é um empregado da sociedade, tá, turma? Vamos lembrar disso. Ele é um empregado, um funcionário. Ele foi contratado para fazer aquela função de gestão seguindo as diretrizes dos sócios, tá? Emanadas pelos sócios em assembleia, beleza? Se ele age em desacordo com essa maioria,
ele vai responder por perdas e danos, responsabilidade civil, tá? Contratual. Coloquei uma doutrina para vocês, explicando essa dinâmica, e aí a gente chega no artigo 1014. Olha o que o 1014 vai falar, ó. Nos atos de competência conjunta de vários administradores, torna-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes, em que a omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave. O que é isso aqui, turma? Presta atenção, muito simples. Acabei de falar com vocês que o contrato pode definir que os vários administradores hajam em conjunto ou separadamente, beleza? Em conjunto vai exigir assinatura ali nos contratos, né, sempre de todos, né? Separadamente, cada um pode agir separadamente. O 1014 está falando de quando o contrato define que a atuação dos administradores tem que ser conjunta, tá? Então, se tem que ser conjunta, está falando o óbvio aqui, né? Torna-se necessário o concurso de todos. Ou seja, todo mundo tem que assinar o contrato. Contrato de arrendamento, estabelecimento empresarial. Todo mundo tem que assinar o contrato. Competência conjunta. Só que ele vai criar uma regrinha de exceção, que é quando tiver um caso urgente, né? Quando for necessário uma ação rápida, urgente, de um dos administradores, né? Que se ele não agir ali imediatamente, vai ocorrer um prejuízo para a sociedade irreparável. Olha lá, ó. Depois da vírgula lá, ó. Salvo nos casos urgentes em que a omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave. Beleza? O que é isso aqui, portanto, pessoal? A competência para agir é conjunta? Ótimo. Então todo mundo tem que assinar. Mas pode ser que seja ali uma questão urgente, né? Um caso em que, se o administrador sozinho ali ele não resolver, pode se ocasionar um prejuízo grave, um dano irreparável para a sociedade. Aí é óbvio, né, turma, que vai se justificar essa atuação dele em separado, né? Às vezes um administrador, são dois administradores, um está em viagem, está lá nos Estados Unidos, está participando de uma palestra ou negociando lá com outros empresários, né? E aquele que ficou aqui no Brasil, ele está de mãos atadas, né? Ele não está podendo celebrar qualquer tipo de negócio porque um dos administradores está em viagem. E aí surge ali uma necessidade urgente, tá, turma? Uma oportunidade, por exemplo, de negócio, né? Que não pode passar, beleza? E que exige pronta resposta, né? Esse administrador vai agir de forma isolada, né? Sem a anuência do outro administrador, beleza? E depois vai justificar que não fosse assim, a sociedade iria sofrer um dano irreparável, né? Um prejuízo, né? Que pode ser a perda de um negócio, né? Beleza? É essa que é a ideia, é uma regrinha aí que vai excepcionar essa atuação conjunta dos administradores. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Então, essas são as regrinhas aí sobre deliberação e administração. Não acabou ainda, tá, turma? Nós ainda vamos estudar mais algumas regras para a nossa próxima aula, beleza? Destaquei aqui para vocês, né, esses dispositivos, mas o Código Civil ainda vai além. A gente vai trazer aí, vai continuar na próxima aula com regrinhas sobre a administração da sociedade. Daqui a pouco a gente vai estudar a teoria dos atos ultra vires, tá? Que está no artigo 1015, mas isso é assunto para a próxima aula, beleza, turma? Quem tiver qualquer dúvida, mandar pelo SGA, coloquei aqui para vocês também uma doutrinazinha, todo mundo lendo sempre esse material, tá? Fazendo observações nele.
e qualquer dúvida me enviar aí pelo SGA, beleza, pessoal? Tranquilo? Em breve aí vamos marcar uma atividade avaliativa, tá? Já estou programando ela aqui, vou terminar de corrigir aqui os trabalhos, as atividades, lançar as notas e aí a gente vai fazer uma outra atividade avaliativa e eu vou comunicar a todo mundo. Beleza, pessoal? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.